noite. E então vamos fazer mais um vídeo para vocês. Ele vai chamar-se Ilusões Fingidas. Isto que vai ser falado é algo que não é só referente à Terra, mas também a alguns planetas não tão próximos assim da Terra. E o assunto é apenas a capacidade de alguns seres serem iludidos, não só pelos outros, como também por si mesmos. Algumas vezes chegam ao ponto de fingirem serem possíveis de se iludirem. Mas isso são outras coisas. O que acontece é que muitos, talvez devido não só à pouca educação, cultura e saber, acreditam em tudo o que lhes apresentam, sem se questionarem e até pensarem em questionarem-se. Preferem aceitar as coisas tal como lhes dizem, sem pensarem se elas são ou não verdadeiras, sem se questionarem a si próprios se serão verdades ou não. Durante milhares de anos, os povos que viviam nos campos, na sua miséria, como os agricultores e até algumas cidades, nos seus ofícios diários, porque vocês sabem que antigamente as cidades havia ofícios, havia, podemos dizer, sapateiros, pedreiros, pessoas que tinham ofícios, não somente pessoas que trabalhavam nos campos. Portanto, essas pessoas, nos seus ofícios diários, não tinham nem escolas, nem onde aprender a ler ou a escrever. E estavam sempre sujeitos ao que os outros, os poderosos, lhes diziam e até lhes ordenavam, como dados para saber. A maior parte das vezes, quer acreditem ou não, nem os próprios poderosos sabiam ler ou escrever. Durante muito tempo foi assim. Os tais poderosos não eram um grupo uniforme, pois aos nobres das famílias reais opunham-se os nobres dos campos e, algumas vezes, governadores locais que também não eram melhores que o resto do povo. Só tinham a possibilidade de terem algum poder. Por isso mesmo eles eram nobres, porque tinham poder. E claro que o poder deles era exercido sobre os agricultores e sobre as pessoas que viviam nas suas terras. Eram simplesmente os intermediários entre o povo e o verdadeiro poder. Não podemos esquecer-nos que o verdadeiro poder, para o conseguir ser, criou diversos mecanismos sociais que alteravam a compreensão da natureza a todos. Às vezes, até a eles mesmos. A confusão era de tal maneira que eles próprios se confundiam. Um dos meios mais eficazes era a criação de um fenómeno chamado religião. Esse fenómeno criou, através dos tempos, milhares de milhões de pessoas iludidas que se tornaram assim, devido, a maior parte das vezes, à sua baixa autoestima e à necessidade de acreditarem em algo
que desse às suas dúvidas e vidas um porto seguro para os seus medos. A maior parte das religiões foi precisamente isso que trouxe, um porto seguro para as pessoas. As pessoas viviam amedrontadas e ainda hoje vivem, e por isso creem em algo que as possa salvar, algo que lhes dê um sentido para esta vida aqui. Só que isso levou a que se criassem mecanismos de defesa em relação aos que não acreditavam nisso. Em todas as culturas e sociedades foram criados mecanismos para se conterem aquelas pessoas que sabiam a verdade. Geralmente passavam por prisões aleatórias, torturas e extermínio. Porque, reparem, era perigoso uma pessoa que soubesse a verdade falar aos outros, ensinar essa verdade aos outros. Por isso, simplesmente, os outros com conhecimento deixariam de obedecer. E, embora parecessem eficazes esses meios, tinham muitas maneiras de se lhes fugir. O número de tais pessoas começou a ser de tal modo grande que, através do tempo, ou através dos tempos, o verdadeiro poder teve que mudar também. E, na verdade, eles mudaram. Uns mais depressa que outros, mas a verdade é que mudaram. Os chamados séculos foram passando até que chegaram ao que se chegou ao convencionado século XIX. Reparem, aí apareceram então alguns escritores que utilizaram as suas mentes criadoras para escreverem livros sobre ficção, livros esses que foram muito bem recebidos e ainda hoje o são. A maior parte das pessoas gosta de ler um bom livro de ficção, mesmo que ele não seja real. Aí começou a aparecer outro tipo de eruditos, que eram agora aqueles que acreditavam piamente naquilo que liam. E mais uma vez, não se questionavam. Alguns, até para obterem dividendos, tanto monetários como a nível de fama, fingiram que acreditavam e criaram mais obras de ficção. Chegou-se assim ao século XX e começaram a aparecer mais obras literárias e cada vez mais obras cinematográficas também, que elevaram as ilusões cada vez mais alto. Cada vez mais pessoas começaram a acreditar mais profundamente no que se lhes dizia e a pôr de lado a realidade. Acreditaram e acreditam em obras literárias que se sabem serem puras ilusões, apenas ilusões puras, mas que convenientemente pareciam dizer ou mostrarem verdades lindas e bastante apetecíveis. Algumas obras de cinema foram de tal maneira marcantes que criaram fiéis e radicais. Os seres, na sua maioria,
parecem ter necessidade de acreditar em algo, e quanto mais delirantes sejam essas obras, mais seguidores elas criam. Para coroar isto tudo, neste século, foi criado a nível global algo a que chamaram de internet, que trouxe ao de cima a capacidade de milhões de pessoas poderem conversarem entre elas, mas também criarem novas obras a nível político, religioso e ficcional. Todos estes meios trouxeram grupos alienados desejosos e de outros que parecem reais, mas que não o são, pois as únicas coisas que procuram é seguidores. E é chato dizer, mas a verdade é que quantos mais seguidores houver na net, mais monetização existe. Isso é triste. E ainda, o mais triste é que usam muitas vezes a ciência como pseudociência e esquecem a verdade e a realidade. Depois criam misturas de religiões, pseudo-religiões com pseudo-história, juntando tudo numa miscelânea de casos e factos que levam à confusão e à beleza de algumas teorias, embora esteja à vista de todos que seria impossível que acontecesse o que dizem. Mas, na verdade, torna essa história bonita. E quanto mais misturas de dados anacrónicos aparecerem, mais seguidores eles têm, mais seguidores aparecem, porque as histórias começam a ser cada vez mais fenomenais, mais complicadas. Falar de coisas que parece que ninguém mais sabe, senão eles. É triste, mas vê-se isso em quase todo o lado. E cada vez aparecem mais pessoas a afirmarem que as suas ilusões e desejos correspondem à verdade. Incompreensível isso, não é? Parece que voltamos às farsas de antigamente. E voltamos mesmo. Podem acreditar nisso. Com o andar do tempo, vocês verão que aquilo que estou a falar é a realidade e é a verdade dos factos. Uma boa noite para todos.